No princípio de todas as coisas, quando o deserto e o Nilo ainda não haviam encontrado harmonia, nasceu a crença que sustentaria o Egito por milênios, a força divina manifestada em cada aspecto da natureza. No coração desse universo sagrado estava Ra, o deus do sol, criador do mundo e pai dos deuses. Ele surgia a cada amanhecer em sua barca dourada, navegando pelo céu e trazendo luz e ordem sobre o caos primordial. O povo egípcio acreditava que sem Ra nada existiria. Seu olhar era o fogo que animava a terra e sua ausência, a escuridão do esquecimento. A cada entardecer, Ra descia ao submundo, enfrentando serpentes do caos, sobretudo Apófis, símbolo do mal absoluto, que tentava engolir o sol e mergulhar o mundo nas trevas eternas. Essa luta diária simbolizava o ciclo da vida, da morte e do renascimento, essência do pensamento egípcio. Mas Ra não era apenas o sol, era também a mente divina que guiava os deuses e os homens. De sua lágrima nasceram os primeiros humanos, e de sua vontade surgiram outras divindades que regiam os elementos da existência. Entre elas, Shu, o ar que separava o céu e a terra, e Tefnut, a umidade que fertilizava o deserto. De ambos nasceram Geb, a terra, e Nut, o céu estrelado, que se amavam em silêncio, separados por ordem de Ra, pois o mundo ainda precisava de equilíbrio. Dessa união proibida, nasceram 4 deuses que marcariam para sempre a mitologia egípcia: Osíris, Ísis, Set e Néfites. Enquanto Ra envelhecia e observava o mundo que criara, Osíris crescia em sabedoria e compaixão, tornando-se o símbolo da realeza e da justiça. Ra o admirava e lhe concedeu o domínio da terra para que guiasse os homens e lhes ensinasse as leis da vida. Assim começou a era dourada de Osíris, quando o Egito floresceu, as colheitas eram abundantes e os homens viviam em harmonia. Ísis, sua irmã e esposa, completava sua realeza com poder e magia. Era a deusa-mãe, protetora e curandeira, a que conhecia as palavras secretas capazes de restaurar a vida. Mas onde há luz, o caos sempre espreita. Set, irmão de Osíris, não suportava o brilho do rei justo. Representava o deserto, a fúria e a tempestade. Sentia-se esquecido por Ra, que outrora o criara para proteger a barca solar contra as forças do caos, mas que agora parecia favorecer o irmão benevolente. O ciúme e o orgulho corroeram seu coração, e o destino do Egito tomaria um novo rumo. Enquanto isso, nos céus, Ra percebia a tensão entre seus descendentes, mas o cansaço dos milênios já pesava sobre sua alma. Sabia que sua luz não poderia proteger todos os deuses e homens para sempre. Ainda assim, continuava seu ciclo, descendo todas as noites ao Duat, o submundo, enfrentando as trevas para renascer ao amanhecer. Nessa jornada, era acompanhado por guardiões divinos, e um deles se tornaria essencial para o destino de Osíris. Anubis, o deus dos mortos, filho de Néftis, guardião das tumbas e guia das almas. Anubis observava em silêncio o mundo dos vivos, compreendendo tanto a ordem quanto o caos. Seu coração era sereno, pois sabia que tudo tinha um ciclo. Quando uma alma deixava o corpo, era ele quem a conduzia até o tribunal de Maat, onde o coração seria pesado contra a pena da verdade. Osíris presidia esse julgamento, simbolizando o equilíbrio entre justiça e eternidade. Assim, o Egito vivia sob a harmonia de Ra e Osíris, até que a inveja de Set se transformou em plano. Em uma grande festa oferecida em honra ao rei, Set apresentou um magnífico sarcófago feito sob medida, prometendo presenteá-lo a quem coubesse perfeitamente dentro dele. Um a um, os convidados tentaram, sem sucesso. Quando Osíris deitou-se no interior, Set e seus cúmplices fecharam a tampa e selaram o caixão com chumbo derretido, lançando-o ao Nilo. A música e as risadas cessaram, e o Egito mergulhou em luto. Ísis chorou por dias,
percorrendo o Egito em busca do corpo do marido. Seu pranto fez o Nilo transbordar, e as águas inundaram a terra, fertilizando-a com nova vida. O primeiro indício da crença na renovação através da dor. O corpo de Osíris foi encontrado na distante Biblos, envolto em um tronco de árvore, símbolo de renascimento. Ísis o levou de volta ao Egito, escondendo-o no pântano do delta, mas Sete o descobriu e, tomado pela fúria, despedaçou o corpo em 14 partes, espalhando-as pelo país. Ísis, inconsolável, percorreu todo o Egito reunindo cada fragmento com a ajuda de Néftis e Anubis. Juntos, restauraram o corpo, e Ísis, com seus poderes mágicos, deu-lhe nova vida por um instante, o suficiente para conceber Horus, o filho destinado a vingar o pai e restaurar a ordem. Nesse momento, Ra, do alto do céu, observava o nascimento do novo herdeiro. Sabia que o equilíbrio estava sendo preparado novamente, pois enquanto o sol renascia a cada dia, também o espírito de Osíris se tornava eterno no mundo dos mortos. E do ventre de Ísis nasceria a esperança, personificada no jovem falcão que um dia enfrentaria as sombras do deserto e traria justiça ao Egito. Assim, a primeira era terminou, e o Egito aprendeu que até os deuses podiam morrer, mas também renascer. A roda da vida havia começado a girar, e com ela o destino de Horus, herdeiro da luz, e de Sete, senhor do caos, se aproximava do inevitável confronto que definiria o futuro do mundo dos vivos e dos mortos. Ísis, escondida nos pântanos de Chêmes, viveu em silêncio e segredo, protegendo o filho dos olhos de Sete. Ísis cantava antigas palavras de proteção, enquanto serpentes e escorpiões se aproximavam da criança divina. Disse que Ra, ao ver o pequeno Horus em perigo, enviou Thoth, deus da sabedoria, para curar suas feridas e fortalecer seu espírito. Assim, sob o olhar atento dos deuses, o herdeiro de Osíris cresceu em meio à sombra e à luz, preparado para herdar não apenas um trono, mas o peso da ordem universal. Enquanto isso, o espírito de Osíris reinava no submundo. Tornara-se o juiz dos mortos, aquele que presidia o tribunal de Maat, onde cada alma era pesada em uma balança. De um lado, o coração do falecido, do outro, a pena da deusa da verdade. Se o coração fosse puro e equilibrado, a alma seguiria para os campos de Yaru, o paraíso egípcio. Se ao contrário fosse mais pesado, seria devorado pela criatura Amit, metade crocodilo, metade leão e hipopótamo, símbolo do castigo eterno. Sob o comando de Osíris, a morte ganhou sentido e justiça. Não era o fim, mas a passagem para a continuidade. No mundo dos vivos, Sete reinava com punho de ferro. Transformou o Egito em um reino dividido, onde o medo e a seca se espalhavam. O Nilo, que antes jorrava generosamente, parecia hesitar diante da corrupção. Os templos de Osíris foram profanados e os sacerdotes se esconderam, aguardando o retorno da justiça. O povo sofria, mas mantinha a fé, pois sabiam que o filho de Ísis crescia em segredo e um dia traria equilíbrio. Horus cresceu aprendendo tanto o uso da força quanto o valor da compaixão. Ísis o educou na magia e no respeito às leis divinas. Thoth lhe ensinou a sabedoria e Anubis o respeito pela morte. Quando se tornou adulto, decidiu enfrentar Sete e reivindicar o trono que era de seu pai. E batalha entre os dois seria uma das mais longas e complexas de toda a mitologia egípcia, estendendo-se por anos e desafiando até o conselho dos deuses. O primeiro confronto ocorreu nas margens do Nilo, quando Horus, transformado em um falcão gigantesco, desceu do céu com suas asas cortando o vento. Sete, com forma de animal desconhecido, metade fera, metade homem, ergueu-se do deserto com sua lança flamejante. Os céus escureceram, o rio rugiu e o mundo pareceu parar.
A luta foi violenta e ambos os deuses feriram-se mutuamente. Em um golpe traiçoeiro, Set arrancou o olho esquerdo de Horus, símbolo da lua, deixando-o cego da visão espiritual. Mas Horus não se curvou. Com sua garra divina, feriu Set na coxa, ferida que simbolizaria a infertilidade do deserto. Dot interveio, restaurando o olho de Horus por meio da magia, e esse olho tornou-se o Udiat, o olho de Horus, símbolo de proteção, cura e poder. Desde então, o olho passou a representar a vitória da ordem sobre o caos, sendo usado pelos egípcios em amuletos, templos e tumbas. A disputa, no entanto, não se resolveu apenas pela força. O Conselho dos Deuses foi convocado para decidir quem deveria reinar. Entre os juízes estavam Ra, Tot, Geb e outros antigos deuses. Ísis compareceu, implorando justiça para seu filho, mas Set, manipulador, tentou convencer o conselho de que apenas ele era capaz de proteger o Egito das forças do caos. O debate durou dias e noites, e até os deuses começaram a se dividir. Ra, o antigo deus do sol, via com desconfiança a juventude de Horus. Temia que sua força impetuosa não fosse suficiente para governar com sabedoria. Set, por outro lado, apelava à razão e ao medo, lembrando que o caos sempre retornaria se ele fosse destronado. As assembleias divinas tornaram-se reflexos dos próprios dilemas humanos: poder, justiça, orgulho e destino. Em uma das audiências, Ísis recorreu à astúcia. Transformou-se em uma bela mulher e aproximou-se de Set enquanto ele descansava à beira do Nilo. Fingindo ser uma viúva aflita, contou-lhe uma história sobre um homem injustamente privado de seus bens por um parente cruel. Ísis então retomou sua forma e revelou a verdade. Ele mesmo acabara de reconhecer a legitimidade de Horus. Os deuses se admiraram da sabedoria de Ísis, mas Set, tomado de ira, tentou atacá-la, sendo contido por Tot. Apesar do golpe de inteligência, a decisão ainda não estava clara. Ra propôs que Horus e Set se enfrentassem em mais provas, para que o mérito determinasse o vencedor. Em uma dessas provas, ambos se transformaram em hipopótamos gigantes e mergulharam no Nilo, devendo permanecer submersos por 3 meses. Ísis, temendo pela vida do filho, lançou uma lança no rio, atingindo por engano Horus. Quando tentou salvar-lhe a vida, ele, em fúria, cortou-lhe a cabeça. Mas Tot, novamente, restaurou Ísis à vida, provando que até os deuses podiam falhar e aprender. Ao longo de 80 anos, a guerra entre Horus e Set devastou o mundo. As colheitas fracassaram, o povo perdeu a esperança e até Ra sentiu o peso do desequilíbrio. Foi então que Geb, deus da terra, decidiu intervir. Em assembleia final, declarou que Horus, filho legítimo de Osíris, era o verdadeiro herdeiro do trono do Egito. Set, derrotado, foi banido ao deserto, onde continuaria a representar as forças destrutivas e o caos, necessários, porém, para que a ordem tivesse sentido. Horus subiu ao trono, restaurando a harmonia. Sua primeira ação foi oferecer seu olho restaurado ao pai, Osíris, como símbolo de gratidão e renovação. Esse ato selou o ciclo entre vida e morte, luz e sombra. Osíris recebeu o olho como oferenda e abençoou o reinado do filho, garantindo que a ordem, Maat, permaneceria sobre o Egito enquanto o sol nascesse no horizonte. Ra observava o novo rei com satisfação e cansaço. Sentia que o tempo de sua luz constante estava chegando ao fim. O mundo já podia seguir sob a proteção de novos deuses. Retirou-se para os céus mais altos, tornando-se uma presença distante, mas eterna. A partir desse momento, Horus e Osíris simbolizariam o ciclo entre o dia e a noite, a vida e a morte, e o equilíbrio cósmico seria preservado. Assim, o Egito voltou a florescer.
Os templos se ergueram novamente, o Nilo voltou a correr com abundância, e os homens agradeceram aos deuses pelo retorno da harmonia. Mas os sacerdotes sabiam que o caos nunca morre, apenas adormece. E nas areias do deserto, Sete ainda observava, esperando o momento em que o mundo esquecesse as lições da ordem para despertar outra vez. Com o reinado de Horus consolidado, o Egito mergulhou em um período de equilíbrio e prosperidade. O jovem deus Falcão tornou-se símbolo de realeza e justiça, e sua imagem passou a adornar coroas, templos e estandartes por todo o reino. Cada faraó que viria depois seria considerado a encarnação de Horus na terra, herdeiro da luz e da ordem divina. A crença egípcia se firmou sobre esse elo sagrado entre o céu e o trono. Enquanto o faraó reinasse com sabedoria, o sol de Ra continuaria a nascer e o Nilo traria vida às margens do deserto. Horus não governava apenas com poder, mas com compaixão e firmeza. Herdara de Ísis o dom da sensibilidade e de Osíris o senso de justiça. Assim, as leis do Egito passaram a refletir a harmonia cósmica, a Ma'at, princípio supremo da verdade, equilíbrio e retidão. Ma'at não era apenas uma deusa, mas uma ideia viva, uma presença em cada decisão, em cada julgamento, em cada respiração do povo egípcio. O faraó, como Horus reencarnado, devia governar segundo essa verdade, pois qualquer desvio da ordem podia abrir brechas para o retorno do caos de Sete. Enquanto o mundo dos vivos florescia, o submundo mantinha sua majestade sob o comando de Osíris. Seu trono, envolto em juncos e névoas, era guardado por Anubis, o silencioso protetor das almas. Cada noite, as barcas carregadas de espíritos atravessavam os portões do Duat, passando por provas e criaturas místicas. Anubis pesava o coração. Thoth registrava os vereditos e Osíris decidia o destino eterno. Para os egípcios, a morte era uma continuação da vida, uma travessia necessária para alcançar a eternidade. Os templos dedicados a esses deuses se multiplicaram. Em Ábidos, as orações a Osíris ressoavam com tambores e cânticos. Em Heliópolis, os sacerdotes de Ra acendiam tochas em sua honra a cada amanhecer. O Egito transformou a fé em arquitetura, e cada pedra erguida ao longo do Nilo carregava símbolos da criação e do ciclo da existência. A arte, a escrita e os rituais se entrelaçaram na busca pela harmonia divina. Entretanto, mesmo em tempos de paz, os deuses continuavam a observar os mortais. Ra, distante nos céus, acompanhava o curso das eras, já não caminhava entre os homens, mas sua luz ainda banhava o mundo. À noite, quando o sol desaparecia, o deus viajava novamente pelo submundo, lutando contra Apófis, a serpente do caos, que tentava impedir o renascimento da aurora. Era um lembrete diário de que a ordem jamais está livre do perigo e de que o equilíbrio exige vigilância constante. Enquanto isso, uma nova força ganhava importância entre os deuses e os homens. Bastet, a deusa com cabeça de gata, protetora das casas, da música e da alegria, representava o lado gentil do poder solar. Filha de Ra, ela simbolizava a proteção amorosa que acompanha a luz. Bastet caminhava entre os homens com doçura, mas também com garras afiadas. Seus templos eram repletos de gatos sagrados, considerados encarnações vivas de sua graça. Matar um gato, mesmo por acidente, era um crime grave no Egito, pois equivalia a ofender a própria deusa. Bastet tornou-se símbolo do lar, da fertilidade e da serenidade. As mulheres egípcias a invocavam em rituais de nascimento e nas festas, pedindo proteção e alegria. Nas grandes celebrações em sua honra, o vinho corria livremente e multidões dançavam ao som de tambores e símbolos, celebrando a vida e a harmonia. Era o contraponto suave à rigidez das leis de Horus e à solenidade dos cultos de Osíris.
A presença de Bastet lembrava que o equilíbrio também depende da ternura, da beleza e do riso. Mas havia em Bastet um lado oculto, herança de seu pai Ra. Quando a ordem era ameaçada, ela se tornava Sekhmet, a leoa de fogo, destruidora dos inimigos dos deuses. Em tempos antigos, Ra a enviou à terra para punir os homens que se rebelaram contra sua vontade. Sekhmet devastou campos e cidades, bebendo o sangue dos injustos até que o próprio Ra, arrependido, a acalmou com vinho tingido de vermelho, fazendo-a adormecer e voltar à forma benevolente de Bastet. Enquanto Bastet trazia alegria, Anubis continuava fiel ao silêncio das tumbas. Ele guiava as almas com olhar sereno e mãos firmes. Era o primeiro a receber os mortos e o último a deixá-los partir. Sua pele negra representava a fertilidade do solo do Nilo e o mistério da noite. Sob sua proteção, os embalsamadores trabalhavam com devoção, acreditando que preservar o corpo era garantir a passagem segura da alma. Cada múmia era um símbolo de fé, uma ponte entre o efêmero e o eterno. O tempo passou, e os deuses continuaram a inspirar o curso dos faraós. Horus tornou-se o modelo ideal do rei, vigilante como o falcão, justo como Osíris e forte como Ra. As fronteiras do Egito se expandiram, e a civilização floresceu como nunca antes. As colheitas eram fartas, o Nilo seguia seu curso, e o povo acreditava viver sob o olhar direto dos deuses. A harmonia era vista não como um dom, mas como uma responsabilidade coletiva. No entanto, nas margens do deserto, Set ainda vagava. Derrotado, mas não destruído, observava o brilho do vale com rancor. Ele era o caos necessário, a sombra que define a luz. Os sacerdotes sabiam que Set não podia ser totalmente apagado, pois sua existência garantia o equilíbrio. Sem o deserto, o Nilo perderia sua força. Sem o caos, a ordem perderia seu sentido. Assim, mesmo banido, Set continuava a ser reverenciado de forma oculta, especialmente entre os guerreiros e os que viam nele a energia bruta da sobrevivência. Com o passar das gerações, o Egito começou a misturar esses símbolos. Horus e Set foram vistos não mais como inimigos absolutos, mas como opostos complementares, forças que se equilibram no cosmos. O próprio faraó passou a ser considerado uma união dessas duas potências. O olho direito, representando o sol de Horus, e o esquerdo, a força de Set. Essa reconciliação marcou o amadurecimento espiritual da civilização egípcia, que passou a compreender o divino como um círculo, não como uma guerra. E assim, os deuses tornaram-se espelhos da própria humanidade. Em Ra, o povo via a luz que cria. Em Osíris, a morte que renasce. Em Horus, o poder que protege. Em Set, a força que desafia. Em Anubis, a passagem serena. E em Bastet, o amor que cura. A mitologia transformou-se em filosofia, e a filosofia em modo de vida. O Egito, sustentado por essa sabedoria, ergueu-se como uma das civilizações mais duradouras da história, guardando nos templos e nas estrelas o reflexo eterno dos deuses que um dia caminharam entre os homens. Com o passar dos séculos, o Egito continuou a crescer sob a luz dos deuses que moldaram seu destino. As margens do Nilo se tornaram o espelho da criação, e cada enchente era vista como o sopro de Osíris renovando a vida. O povo aprendeu a ver em cada ciclo natural um reflexo da vontade divina. O nascer do sol era Ra triunfando sobre Apófis. O desabrochar das flores era Bastet sorrindo sobre a terra. E o silêncio das tumbas era Anubis guiando as almas ao julgamento de Maat. Tudo era sagrado e nada existia por acaso. As cidades floresciam com templos dedicados aos deuses, verdadeiros palácios de pedra erguidos para a eternidade. Heliópolis venerava Ra como o criador do universo, enquanto Mênfis se tornava centro do culto a Ptah, o deus artesão que moldava o mundo com palavras e pensamento.
Em Ábidos, o nome de Osíris era pronunciado com reverência, e os peregrinos vinham de todas as regiões para deixar oferendas ao Senhor da eternidade. A religião egípcia não era apenas um sistema de crenças, era o próprio tecido da vida cotidiana, uma ligação constante entre o homem, a terra e o divino. Durante as grandes cerimônias, o faraó, considerado a encarnação de Horus, vestia coroas que simbolizavam o poder sobre o Alto e o Baixo Egito, refletindo a união de todas as forças. Quando morria, transformava-se em Osíris, o rei eterno do além, e seu herdeiro assumia o trono como novo Horus, perpetuando o ciclo sagrado. Assim, a realeza não era vista como simples governo, mas como uma continuidade espiritual, uma ponte viva entre os deuses e o povo. Nos templos, os sacerdotes realizavam rituais diários para manter a Ma'at, a ordem universal, viva. Ao amanhecer, purificavam-se com a água do Nilo, acendiam incensos e recitavam hinos a Ra, pedindo que a luz renascesse sobre o mundo. Durante a noite, faziam orações a Osíris e Anubis, pedindo proteção para os mortos. Bastet era invocada nas casas e nos festivais, trazendo alegria, amor e fertilidade. Os templos vibravam com música, dança e oferendas. Os egípcios sabiam que adorar os deuses era também celebrar a própria vida. Com o tempo, o culto a Bastet cresceu de forma impressionante. Sua cidade sagrada, Bubastis, tornou-se um centro de peregrinação, onde milhares se reuniam para festejar a deusa. Os relatos descrevem festas grandiosas, com barcos enfeitados que desciam o Nilo, tambores ecoando à distância e mulheres tocando símbolos enquanto entoavam cânticos de alegria. Bastet era o símbolo da harmonia entre força e ternura, lembrando que a doçura é também uma forma de poder. Nas sombras dos templos, contudo, Anubis mantinha seu silêncio imperturbável. Os rituais funerários eram minuciosos, e os sacerdotes embalsamadores trabalhavam sob sua bênção, acreditando que preservar o corpo era preservar o espírito. A cada múmia envolta em linho, a cada amuleto colocado entre as bandagens, o Egito reafirmava sua crença na eternidade. O livro dos mortos, conjunto de feitiços e orações, guiava as almas em sua jornada, ajudando-as a atravessar os perigos do Duat até chegar ao tribunal de Osíris. Nesse tribunal, o coração do falecido era colocado sobre a balança diante de Maat. Se fosse mais leve que a pena da verdade, a alma seria aceita nos campos de Iaru, onde o Nilo fluía eternamente sob um céu dourado. Se fosse mais pesado, era devorado por Amit, o monstro da condenação. A cena era um dos pilares do pensamento egípcio. O peso do coração determinava o destino eterno. Era a moral transformada em rito, a ética tornada religião. Enquanto os ritos perpetuavam a fé, os mitos ganhavam novas formas e interpretações. Horus e Set passaram a ser vistos não apenas como inimigos, mas como representações de princípios complementares. O Egito entendeu que o mundo precisava de equilíbrio, o dia e a noite, o Nilo e o deserto, a vida e a morte. Até mesmo Set, antes temido como inimigo da ordem, começou a ser reverenciado como guardião da barca solar, aquele que lutava ao lado de Ra contra Apófis nas horas mais escuras. Assim, o caos foi incorporado como parte essencial da criação, e a sabedoria egípcia alcançou um novo nível de compreensão. Ra, por sua vez, tornara-se uma força distante, um deus de luz suprema que habitava os céus mais altos. Sua jornada noturna pelo submundo simbolizava o eterno renascimento, e cada manhã era celebrada como uma vitória cósmica. Nos templos de Heliópolis, os sacerdotes contavam que, de suas lágrimas, nasceram os deuses e os homens, e que sua vontade era o sopro que sustentava o mundo. A cada pôr do sol, os egípcios sabiam que Ra descia novamente para enfrentar Apófis, uma luta sem fim, que garantia a continuidade da existência.
E enquanto os deuses mantinham o equilíbrio do cosmos, os mortais buscavam imitá-lo em suas vidas. A sociedade egípcia se estruturava segundo a ordem divina. O faraó como reflexo de Horus, os sacerdotes como intérpretes da vontade dos deuses, os escribas como guardiões do conhecimento de Thoth, e o povo como parte viva do corpo da Maat. Tudo possuía um lugar, e o respeito a essa hierarquia era considerado o próprio caminho da sabedoria. As escolas de escribas floresciam às margens do Nilo, e o saber tornou-se um atributo sagrado. Aprender a ler e escrever era uma forma de aproximação dos deuses, pois a palavra era vista como poder criador. Thoth, o deus da sabedoria e da escrita, era reverenciado como aquele que registrava o destino dos homens e as decisões dos deuses. Em cada papiro, os escribas repetiam a história do universo, garantindo que a memória do Egito jamais fosse perdida. Mas o tempo não poupa nem os deuses. À medida que novas dinastias surgiam, os cultos se fundiam e os nomes divinos se multiplicavam. Ra se uniu a Amon, tornando-se Amon-Ra, o deus supremo de Tebas, símbolo de poder e mistério. O Egito se transformava, mas o espírito da crença permanecia o mesmo. A busca pela harmonia entre luz e sombra, vida e morte, ordem e caos. Mesmo quando as fronteiras políticas se alteravam, a essência religiosa do povo permanecia firme, como as pirâmides que desafiavam o tempo. Os sacerdotes diziam que o segredo da eternidade estava em compreender o ciclo. Nenhuma força podia existir sozinha. Ra precisava de Sete para vencer o caos. Horus precisava de Osíris para compreender a justiça. Ísis precisava da dor para manifestar a compaixão. Bastet precisava da ira para lembrar a força. E Anubis, no silêncio da morte, precisava da vida para ter propósito. Assim, o universo egípcio era um grande espelho, onde todas as forças se refletiam e se completavam. E enquanto o deserto respirava sob o calor do sol, o Nilo seguia seu curso eterno, repetindo a lição dos deuses. Nada morre verdadeiramente, tudo apenas muda de forma. O Egito havia aprendido que a eternidade não está no tempo, mas no equilíbrio. Essa era a herança de Ra, de Horus, de Osíris, de Sete, de Anubis e de Bastet, o legado dos deuses que ensinaram aos homens a dançar entre a luz e a sombra, sem nunca perder o caminho da Maat. O tempo avançou como o curso sereno do Nilo, e as eras passaram diante dos olhos dos deuses. As dinastias humanas se sucederam, mas o espírito do Egito permaneceu o mesmo, fiel à ordem, à luz e à lembrança dos deuses que um dia moldaram a criação. Os faraós, vistos como encarnações de Horus, continuaram a governar sob o olhar de Ra, sustentando o equilíbrio entre a terra e o céu. Mesmo quando o poder humano vacilava, os templos permaneciam como colunas imutáveis de fé, guardando os nomes de Ra, Osíris, Horus, Sete, Anubis e Bastet, em cada parede, em cada pedra, em cada sussurro do vento que soprava sobre o deserto. As histórias desses deuses se tornaram mais que mitos, tornaram-se a alma de um povo. As crianças aprendiam desde cedo que o nascer do sol era a vitória diária de Ra sobre a escuridão, que a cheia do Nilo era o pranto de Ísis, chorando por Osíris, que o rugido das tempestades era a fúria de Sete, e que o ronronar de um gato era o carinho de Bastet visitando os lares. A vida e a fé se confundiam, e cada ato cotidiano tinha um reflexo divino. O Egito era o grande templo do mundo, e o mundo um reflexo do Egito. Nas margens férteis do rio, os rituais se repetiam em harmonia com os ciclos naturais. Os camponeses agradeciam a Osíris pela abundância das colheitas. Os pescadores faziam oferendas a Bastet para proteger seus lares, e os guerreiros invocavam Sete antes das batalhas,
pedindo-lhe coragem e força para enfrentar o caos. Até mesmo Anubis era lembrado em vida, pois o povo sabia que ele não era um deus da morte, mas da passagem, aquele que assegura que o fim seja apenas o início de outro caminho. Nas cidades sagradas, os templos continuavam a pulsar como corações eternos. Em Heliópolis, sacerdotes acendiam as chamas do altar de Ra todas as manhãs, enquanto entoavam cânticos que celebravam o renascimento do sol. Em Ábidos, multidões percorriam longas distâncias para participar dos mistérios de Osíris, dramatizações sagradas que recontavam sua morte e ressurreição, ensinando que toda perda carrega em si a semente da renovação. Em Bubastes, as festividades de Bastet continuavam a ecoar com risos e música, lembrando que a alegria também é uma forma de devoção. O povo via nos deuses o reflexo de sua própria humanidade. Ra, com sua barca solar, representava a perseverança diante da escuridão. Osíris, a esperança que renasce após a queda. Ísis, o amor que tudo restaura. Horus, a justiça que protege. Sete, a força que desafia. Anubis, o guia que conduz. E Bastet, a ternura que consola. Cada um deles habitava o coração dos egípcios, formando um conjunto perfeito de contrastes e equilíbrios. A religião não era imposição, era linguagem. Era a voz da natureza falando através dos símbolos. Mas o Egito também conheceu o tempo das mudanças. Novos povos cruzaram suas fronteiras, novas crenças se misturaram às antigas e os nomes dos deuses começaram a se transformar. Ra se tornou Amon-Ra, soberano invisível e todo-poderoso. Ísis e Osíris foram venerados além do Egito, alcançando a Grécia e Roma. Bastet foi lembrada em outras formas, e até Anubis, com sua cabeça de chacal, se tornou símbolo universal da passagem entre mundos. Ainda assim, a essência permaneceu, porque o Egito não era apenas uma terra, era uma ideia, uma visão de eternidade, de ordem, de harmonia entre os opostos. Mesmo quando os impérios se ergueram e caíram, quando as pirâmides começaram a ser cobertas pela areia e quando os templos se tornaram ruínas, a memória dos deuses continuou viva. Os viajantes que atravessavam o deserto diziam sentir a presença deles no vento quente, nas estrelas que brilhavam sobre as dunas e nas águas calmas do rio sagrado. Era como se Ra ainda cruzasse o céu em sua barca dourada, enfrentando o caos para que o mundo não mergulhasse nas trevas. Em Tebas, os sacerdotes recitavam antigas orações que ecoavam há milênios. Ra nasce de novo, Osíris vive e Horus reina sobre os vivos. Essa tríade sagrada simbolizava o ciclo da existência, nascimento, morte e renascimento, princípio fundamental do pensamento egípcio. Para eles, a vida não era uma linha, mas um círculo que se repete eternamente. E nesse círculo, cada deus tinha um papel essencial. Ra representava o espírito criador, o fogo divino que dá forma à matéria. Horus era a força que mantém o equilíbrio e protege a ordem. Osíris era o renascimento que garante a continuidade. Set era o caos necessário para que a luz tivesse valor. Anubis era a ponte entre os mundos, aquele que transforma o medo em sabedoria. E Bastet era o coração suave do universo, lembrando que até os deuses precisam de amor. O Egito ensinou que o divino não é distante, está no calor do sol, no sopro do vento, no brilho do Nilo, no olhar dos animais, no silêncio das tumbas. Cada elemento era uma expressão do mesmo poder primordial. Assim, a religião egípcia não separava o sagrado do cotidiano. Tudo fazia parte do mesmo todo. O Deus não era uma entidade fora do mundo, mas o próprio mundo manifestando-se em equilíbrio. Os escribas, guardiões do saber, registraram essas verdades em hieróglifos, acreditando que escrever era eternizar o pensamento dos deuses. Suas inscrições cobriam muros e papiros, preservando o legado para as gerações futuras. Nelas, cada traço,
cada símbolo, tinha um poder espiritual. Os textos contavam que, enquanto o nome de um Deus fosse pronunciado, ele continuaria a existir. Por isso, a palavra era sagrada. Nomear era criar, e esquecer era morrer. Mesmo após milênios, quando o Egito Antigo se tornou lembrança nas areias do tempo, os nomes de Ra, Horus, Osíris, Sete, Anubis e Bastete não se apagaram. Continuaram vivos em mitos, livros e memórias. Sua influência atravessou civilizações e ainda inspira o imaginário humano. A arte, a filosofia e até a espiritualidade moderna guardam ecos dessas antigas crenças. A ideia de que a luz e a sombra são partes inseparáveis da mesma essência e que a alma é eterna, transformando-se, mas nunca desaparecendo. Assim, o legado da mitologia egípcia sobreviveu não apenas nas pedras das pirâmides, mas no coração dos que buscam compreender o mistério da existência. Ra continua a nascer a cada amanhecer. Osíris renasce em cada ciclo da vida. Horus vigia em cada ato de justiça. Sete vive em cada desafio superado. Anubis acompanha cada transformação. E Bastet sorri em cada gesto de ternura. O Egito pode ter se silenciado em ruínas, mas seus deuses ainda falam, na luz do sol, no som do vento, na eternidade do tempo. Porque a verdadeira eternidade, ensinavam os antigos, não está em viver para sempre, mas em permanecer lembrado. E enquanto o homem olhar para o horizonte e buscar sentido nas estrelas, o nome dos deuses do Nilo continuará a ecoar, suave e poderoso, como o bater de asas do falcão de Horus cruzando o céu.